O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pedia aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs? No Evangelho de hoje, nós percebemos que Jesus começa a juntar discípulos e os seus discípulos se tornam uma grande multidão. De todos os lugares da região do mar da Galileia, da Judéia, da Idumeia, do outro lado do Rio Jordão, dos territórios de Tiro, de Sidônia, todos iam ao encontro do Senhor. E aí Jesus sente a necessidade agora de pregar em cima de uma barca, no mar, para que as pessoas não comprimissem. Imagine alguém muito famoso, chega aqui e as pessoas tentam agarrá-lo todos de uma vez só. Era isso que estava acontecendo com Jesus. A sua fama estava se espalhando de tal forma que todas as pessoas que tinham algum problema, alguma enfermidade, e queria tocar, não queria apenas vê-lo, queria tocar nele para serem curados. Então, Jesus acabava sendo muitas vezes comprimido por essa grande multidão de todas as cidades da redondeza que ouviam falar da sua fama de curar, de libertar, de expulsar demônios. Então, todos iam ao encontro do Senhor. A gente entende por que Jesus teve que selecionar entre essa grande multidão de discípulos 12 apóstolos para poderem coordenar o seu trabalho evangelizador, senão ele não ia conseguir de forma alguma. Se a gente pegar a passagem do cego Bartimeu, que está no caminho, no meio da estrada, Jesus está caminhando e junto com ele caminha uma grande multidão. E os discípulos estão ali perto de Jesus, tentando afastar as pessoas, para que as pessoas não comprimissem ele enquanto ele caminhava. Aí o cego começa a gritar, os discípulos fazem o quê? Tentam calar a voz daquele homem. Porque eram muitas pessoas que gritavam muito, ao tempo todo, de uma vez só, querendo que Jesus ouvisse, que Jesus atendesse o seu pedido. E claro, certamente muitas pessoas, Jesus não conseguiu chegar porque era grande a multidão. Muitos. Mas Jesus escolhia aqueles que verdadeiramente acreditavam e tinham fé. Jesus ia ao encontro daqueles que o surpreendia. E aí está a questão. Se a gente pegar hoje, existe uma multidão que corre atrás de Jesus. Se a gente ouvir hoje, Jesus apareceu em tal lugar, vocês vão ver que no outro dia vai vir gente de todos os lugares para poder ver. No tempo de Jesus era assim também. Mas Deus só realiza um milagre para aqueles que têm fé, para aqueles que o surpreendem. Assim como às vezes a gente espera que Deus nos surpreenda, Deus, para realizar um milagre, Ele espera também que a gente o surpreenda. Quando a gente pega os episódios de cura
que Jesus realizou nas Sagradas Escrituras, a gente percebe que todos aqueles que foram ao encontro do Senhor foram surpreendidos, ou melhor, surpreenderam Jesus a tal ponto dele dizer: grande é a tua fé. E quais são os exemplos? Se a gente pegar a mulher pecadora, olha a história da mulher pecadora. Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. Ele foi para o jantar. Chegando lá, uma mulher soube que ele ia jantar lá. Esperou a primeira oportunidade para entrar dentro da casa. Ela não foi convidada, certamente a porta estava fechada. Ela encontrou uma possibilidade de entrar naquela casa. Quando ela invadiu aquela casa, ela se jogou aos pés do Senhor e começou a chorar. E ela molhava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com os cabelos. Ou seja, ela conseguiu surpreender Jesus com o tamanho da sua fé, a ponto de Jesus perdoar os seus pecados e Jesus devolver a ela a dignidade de filha de Deus. Se a gente pegar o cego Bartimeu, que o padre falou agora no caminho, uma grande multidão estava ali atrás querendo tocar em Jesus. Porém, aquele cego gritou tanto que o seu grito se tornou maior do que a multidão que estava com Jesus. Então a gente percebe como aquele cego Bartimeu surpreendeu Jesus ao gritar, mesmo quando os discípulos ainda tentaram calar a sua voz. Aí, quando a gente pega esses episódios das Sagradas Escrituras, nós entendemos que muitas vezes, para a gente conseguir um milagre que a gente tanto espera de Deus, eu preciso ter a capacidade de surpreender a Deus também. Senão, se a gente já vai pedindo algo a Deus sem fé, sem acreditar, ou lançando a sorte como a gente lança qualquer coisa, certamente a graça de Deus não vai chegar. É assim que se funciona. Quanto maior a nossa fé, maior o milagre, maior a ação de Deus na nossa vida. Ah, padre, então eu compreendo o que Jesus disse nas Sagradas Escrituras. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso mover uma montanha. É exatamente isso que o padre está falando. Deus nos surpreende quando nós temos a capacidade de surpreender a Deus com a nossa fé. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de surpreendê-lo, para que Ele bondosamente atenda o nosso pedido e realize aquilo que muitas vezes suplicamos a Deus que realize em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.